Então, meus estimados irmãos e irmãs, um prazer e uma alegria muito grande reencontrar cada um de vocês para darmos continuidade aos estudos das obras de André Luiz. Estamos estudando a obra número 3 da coleção A Vida no Mundo Espiritual, denominado Os Missionários da Luz. Hoje vamos estudar o capítulo número 2 dessa obra, né? Para que eu não conheci o capítulo, é esse aqui. Muito bem, então no capítulo 1º, André Luiz fora levado por Alexandre a uma instituição espírita, da qual ele, Alexandre, o espírito, que é o que coordena a obra, que orienta ele nesse livro, ele coordena esse trabalho, o trabalho da mediunidade, e lá fora mostrado por Alexandre e André Luiz que o processo de comunicação entre as duas dimensões, a dos vivos de cá com os vivos de lá, não é uma coisa muito simples, ou seja, é algo complexo, é algo que precisa de muita preparação, não só preparação por parte do médium, entendendo, é o medianeiro, o intermediário entre dois planos, que há de ter muita disciplina, muito amor, muita renúncia, muita vontade de servir ao próximo. Mas, além disso, não é uma coisa automática, onde o espírito apenas toma o braço do médium, na hipótese da psicografia, não. Há uma necessidade de todo um trabalho prévio da espiritualidade. Quando eu falo também espiritualidade, não falo apenas do espírito comunicante, não. Da equipe que coordena o trabalho da comunicação mediúnica. É toda uma equipe numerosa, nós já vimos isso quando estudamos no livro dos Mensageiros, e aqui também. Uma equipe muito numerosa, que muitas tarefas são necessárias, desde a fase de preparação da segurança do edifício, para evitar que entidades infelizes assaltem o local, não deixem que o trabalho aconteça. Barreiras vibracionais também são postas dentro da instituição para evitar que mesmo as entidades sofredoras permitidas a entrar também assaltem a faculdade mediúnica do médium, ou seja, muitas questões. Mas mais que isso, foi mostrado por Alexandre, que durante o dia o médium já começa desde cedo a ser preparado pela equipe, visando a que ele tenha tranquilidade e harmonia para que possa, à noite, desenvolver o trabalho. Então, é um trabalho bastante árduo e complexo. Vimos, por exemplo, que na fase de preparação, nós vamos estudar isso pormenorizadamente nos próximos capítulos, que a alimentação, por exemplo, interfere na questão da mediunidade. Aquelas pessoas que vão trabalhar na qualidade de médios, precisam se alimentar de forma frugalmente, ou seja, não pode comer coisas gordurosas em grande quantidade, porque necessitará de um grande desgaste de energias para a digestão. E isso, no processo da mediunidade, da comunicação de dois planos, há uma necessidade de muito dispêndio de energia. Portanto, os médicos precisam economizar energias para esse momento. Aqueles, por exemplo, que fazem uso de bebida alcoólica não devem usar no dia, porque isso interfere também nas comunicações. A questão da sexualidade, as pessoas que têm uma sexualidade desregrada interferem profundamente no trabalho, por exemplo, das comunicações mediúnicas, porque, eu volto a dizer, há um desperdício bastante de energia nas relações, e isso também interfere. Então, veja quantas providências que são postas. Mas foi visto também por Alexandre que, quando o médium chega também já à casa espírita, a equipe encarregada do trabalho do processo começa uma série de providências orgânicas, preparando o organismo do médium para a preparação da comunicação mediúnica. E foi mostrado que várias aplicações de energias em vários órgãos da parte do cérebro do médium são tomadas, visando proteger toda a parte do cérebro e criando também as condições para a comunicação aconteça, mais especialmente próxima à epífise ou à glândula pineal, que é a glândula encarregada pela comunicação. É uma espécie de uma antena onde se cria a conexão com os dois mundos. Então, muitas providências são postas nesta região, visando que a comunicação aconteça, não é algo automático. Depois, o próprio Alexandre mostrou que no próprio organismo do médium, coração, fígado, pâncreas, em várias áreas do corpo, são também aplicadas várias energias, visando proteger o organismo do médium contra energias desarmoniosas provenientes das entidades comunicantes, e por aí vai. Ou seja,
há um trabalho bastante substancioso feito pela equipe espiritual até que o processo da comunicação aconteça. Veja que não é uma coisa singela. Até no capítulo anterior, Alexandre mostrou que, por exemplo, tinha 18 médios lá aguardando as comunicações, mas só um médio estava em condições de, naquela noite, receber as comunicações espirituais. Veja como a questão é complexa, não é uma coisa singela, né? Então, lá ao final do capítulo 1, ele começou, então, o trabalho de uma psicografia cujo espírito comunicante chamava-se Calixto, né? E é a partir de aí em que André Luiz vai começar a narrar esse segundo capítulo. E vejam que ele, segundo capítulo, todo será utilizado para estudar a epífise ou a glândula pineal, mostrando a sua imensa importância para o corpo, para o corpo físico e para o espírito. É uma espécie de portal de comando da mente para todo o físico e de fundamental importância para as comunicações espirituais. Veja como ela é importante. E mais ainda, lembremos que esse livro, Os Missionários da Luz, ele foi psicografado em 1945, e naquela época a medicina, a ciência tinha um conhecimento muito diminuto a respeito das múltiplas funções da glândula pineal ou epífise. Portanto, esse livro trouxe uma contribuição gigantesca à ciência, porque a partir da psicografia desse livro, os conhecimentos a respeito da epífise ou da glândula pineal cresceram imensamente, porque a medicina não tinha essa compreensão. Então, tem um caráter de revelação muito importante do mundo espiritual para nós, esta obra, de várias questões, mas em especial da importância cabal que tem a glândula pineal na vida de cada um de nós. É uma espécie de glândula da vida de cada um de nós. E ele vai traçar essas informações, porque ela é muito importante para a gente compreender, não só, volto a dizer, a questão da mediunidade, mas a importância dela, a singularidade da glândula pineal para a vida. É a glândula, por exemplo, das emoções, das sensações, etc., e por aí vai. Muito bem. Então, começa assim André Luiz a nos narrar o capítulo 2, chamado A Epífise ou a glândula pineal. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, que companheiro você está falando? Do espírito comunicante, chamado Calixto, estava se utilizando do médium para fazer uma psicografia. Vali-me das forças magnéticas do instrutor que me forneceram, que força para fixar a máxima atenção do médium. Ele está dizendo que Alexandre, o instrutor, utilizou as suas forças magnéticas para aumentar a percepção de André Luiz a respeito de como estava acontecendo aquela transmissão do conhecimento. As mensagens estavam sendo passadas por Calixto para o médium, ou seja, através das forças magnéticas que Alexandre colocou a mão na mente de André Luiz, aumentou profundamente a visão dele a respeito da máquina. Ou seja, digamos assim, uma lente de aumento. Lembremos que no livro Os Mensageiros, Aniceto fez a mesma coisa em André Luiz quando estava acontecendo a desencarnação de Fernando. Você deve lembrar disso. E André Luiz passou a ter uma visão micro do que estava acontecendo, do processo de desligamento do espírito da máquina humana, do corpo humano, né? E foi preciso o aumento da percepção para André Luiz compreender a magnitude que é, por exemplo, a máquina humana. Esse grande templo que Deus nos deu, né, para servir de morada provisória do espírito, né, mostrando a complexidade e a beleza dessa máquina magnífica, né, que Deus nos mostrou. É o mesmo processo, agora, da mesma forma, Alexandre também pôs a mão na mente de André Luiz, na cabeça de André Luiz, e possibilitou esse aumento de visão dele para ter uma compreensão do que efetivamente estava acontecendo no decurso do processo da psicografia, certo? Diz ele, quanto mais ele notava as singularidades do cérebro, diz André Luiz, mais admirava a luz crescente da epífise ou a glândula pineal, deixava perceber. Ou seja, quanto mais André Luiz via a comunicação espiritual acontecendo, mais ele ficava impressionado com a luminosidade da glândula pineal, que era uma luminosidade imensa. Lembremos que a glândula pineal, que é chamada pelos hindus do terceiro olho, ela fica no centro da cabeça.
se tivéssemos a capacidade de adentrar o cérebro, seria que entre um olho e outro, a partir de aqui, ele estaria no meio do cérebro, a partir dessa visão daqui, nessa altura. Por isso que os hindus usam, as mulheres hindus usam aquela marcazinha aqui, que caracteriza esse aspecto do terceiro olho, exatamente essa comunicação com a espiritualidade superior. Diz ele, a glândula minúscula, que é a pineal, que é bem pequenininha, transformara-se em núcleo radiante e em derredor da glândula, seus raios da glândula formaram um lótus de pétalas sublimes. Eu até peguei uma flor de lótus e coloquei aqui, a gente tem uma compreensão. A gente tem a ideia que a flor de lótus sabe o que é. Essa florzinha que está aqui, a flor de lótus, essa flor belíssima, com múltiplas pétalas. Ele diz que, na verdade, a flor de lótus, a glândula pineal, é como se fosse uma flor de lótus que exatamente cheia de pétalas e com uma luminosidade impressionante, juntando-se exatamente juntando essa luminosidade da glândula pineal do próprio médio com a luminosidade da mente do comunicante. Então, isso que era uma luminosidade impressionante. Eles querem como se fosse uma flor de lótus de pétalas sublimes com luminosidade impressionante, né? E eu botei aqui a flor para a gente compreender como é que é a flor de lótus. Muito bem. Examinei atentamente os demais encarnados. Porque lembra que André Luiz falou que lá na casa espírita tinha 18 médiums, mas só um estava em condições de dar comunicação. Ele foi analisar como é que estava a luminosidade da glândula pineal dos demais. Aí diz aqui, em todos eles, nos demais 17, a glândula pineal apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum deles brilhava como no intermediário em serviço. O que quer dizer? Que a luminosidade aumenta sobremaneira quando o processo da mediunidade quando a faculdade está acontecendo, quando a comunicação está acontecendo. Por quê? Porque além da luminosidade da própria glândula pineal do comunicante e do médium se juntam, mas além disso ele vai mostrar a luminosidade que jorra do mais alto, quer dizer, há toda uma interferência da espiritualidade superior para que a comunicação aconteça. Agora, é importante também que a gente tenha com a compreensão do seguinte, estamos falando da comunicação, da mediunidade a serviço do bem. Como diz André Luiz, a mediunidade com Jesus significa aqueles médios que colocam a sua mediunidade a serviço dos medianeiros do bem. Porque há muitos médios que não têm esse cuidado e que não têm a disciplina adequada, não têm a renúncia e o amor, e que vendem, por exemplo, a mediunidade. Eu lembro, infelizmente, dos companheiros as chamadas cartomantes que vendem a mediunidade, que são frutos, são alvo dos espíritos charlatões, dos espíritos infelizes, dos espíritos atrasados, porque a espiritualidade superior só busca ter contato com os médios que efetivamente têm essa disciplina, têm o amor e têm a renúncia, o desejo de ser útil à humanidade. Então, para que essas comunicações, para que, na verdade, o médium tenha a confiabilidade dos bons espíritos, há necessidade, sim, de toda essa preparação para que aconteça sem interferência das entidades infelizes. E mais, há também interferência além do médium, além do comunicante e de outros. A gente lembra muito bem que lá no final do capítulo 1, diz que, além do médium que estava lá e do espírito comunicante, o próprio Alexandre, que comanda o processo, também interferia na hora, dando todo o suporte para que a coisa acontecesse. Então, diz ele mais. Aí diz mais ele, em todos eles, sim, em todos eles a glândula apresentava notas de luminosidade, mas nenhum deles brilhava com intensidade como no serviço. Sobre o núcleo semelhante, ou seja, o núcleo da glândula pineal, agora a flor resplandecente de lótus, quer dizer que era muito parecido, caía luzes suaves de mais alto, ou seja, além dos atores que estavam ali, a espiritualidade superior também jorrava sobre ele, tinha uma luminosidade. Reconhecendo eu ali que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Ou seja, André Luiz está dizendo que a interferência, além daqueles atores presentes, havia luminosidade que jorrava do alto para que essa comunicação acontecesse, que ele, por exemplo, não tinha a capacidade de perceber isso. Veja como a interferência da espiritualidade para que a comunicação dos bons espíritos aconteça é muito grande, é isso que ele quer explicar.
a interferência é múltipla, são muitas as preparações para que aconteça, não algo automático, como algumas pessoas imaginam, que basta o espírito comunicante colocar a mão na mão do médico para acontecer a comunicação. Não, é muito mais complicado do que isso. Muito bem. Aí ele diz, aí André Luiz começa a narrar. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Então, está dizendo que quando fez medicina, lembrando que André Luiz foi um extraordinário médium, foi um extraordinário médico na última encarnação dele, foi o médico Carlos Chagas, um grande cientista brasileiro, médico respeitável, muito premiado, inclusive em faculdades europeias, por descoberta da doença de Chagas e outras questões mais. Então, veja só, um cientista de alto nível, como foi o próprio Carlos Chagas, que é um cara de André Luiz, diz que quando ele cursou a faculdade, as informações da faculdade sobre a glândula pineal, sobre a epífise, eram mínimas. Ou seja, a ciência não tinha compreensão, não tinha alcançado, naquela época, da década de 40, a multiplicidade de funções da glândula pineal ou da epífise. Olha que informação interessante, está dizendo aqui. Por isso que eu estou dizendo, esta obra tem um condão extraordinário de revelação para o mundo da multiplicidade de funções da glândula pineal, que só vê através desta obra. Ou seja, antecipou-se muito a ciência, né? Então, segundo os orientadores do curso de medicina, segundo os orientadores clássicos da medicina na época, quando estudou medicina, circunscreviam-se as suas atribuições da epífise ou da glândula pineal ao controle sexual no período infantil. Veja, então, a ciência, nesta época que essa obra foi escrita, apenas entendiam a epífise ou a glândula pineal como sendo a glândula inibidora da sexualidade na infância. O que significa isso, gente? Nós estudamos e vimos, que vamos estudar isso mais na frente, com muito mais vagar nesta obra, que para que aconteça a reencarnação, as visões, as lembranças do espírito são adormecidos. Por que são adormecidos? Porque nós sabemos que se nós lembrássemos tudo, os males que cometemos, ou a quem ofendemos, ou quem nos ofendeu, a encarnação seria terrível se essa falta de lembrança. É uma atitude magnífica de amor de Deus. Senão, nós vamos nos reconciliar com quem prejudicamos no passado, ou quem nos prejudicou. Então, esse esquecimento é fundamental para o espírito recomeçar o seu processo. Passar um processo de reeducação. E então, o processo da infância toda, por exemplo, a questão dos sentimentos, os conhecimentos da sexualidade, os impulsos sexuais, ficam adormecidos. A criança não tem a menor compreensão disso. Por isso que fala que a criança inocente com relação a esse assunto da sexualidade, não tem a compreensão, e é natural. Imagina se tivesse. Seria muito complicado. Então, está dizendo que da primeira infância, quem faz esse processo, digamos assim, velador desses instintos, é a pineal, que segura esses instintos da sexualidade na infância, no período infantil, que vai despertando gradativamente na adolescência. E esse era o papel da epífise. Era só o papel que a ciência entendia da epífise, e nada mais até então. André Luiz está colocando. Ou seja, para a ciência, até a revelação de André Luiz nessa obra, o único papel da glândula pineal era este, nada mais. Ou seja, era como fosse, a partir daí ela passava pelo olhar da ciência, não tem nenhuma importância mais para da vida da criança. Depois que esses conhecimentos fossem acordando gradativamente, né? Por isso a importância muito grande da educação de cada um de nós pais, da infância dos filhos. Porque é o período em que esses sentimentos estão adormecidos. Não estou falando das lembranças, não, que as lembranças continuam apagadas. A gente citou apenas os flashes de algumas lembranças do passado. Mas estou falando da parte instintiva da parte sexual, por exemplo, que a partir dos 12, 14 anos, ela começa a aparecer, e o homem começa a aparecer, o homem ou a mulher, essa questão a questão da sexualidade vem despertando gradativamente. E a importância é muito grande da educação dos pais, que é impostergável. Ninguém pode deixar a educação dos filhos a mais ninguém. A educação dos filhos tem que ser dos pais. Eu só me lembro da figura do artesão que trabalha, a argila, o oleiro, né? E enquanto ele pega a massa, a argila mole, ela começa a ser trabalhada pelo oleiro, você pode amoldar aquela massa, saindo vasos bonitos, maravilhosos.
Mas depois que a argila começa a endurecer, não tem mais possibilidade de você mexer na peça. A infância tem esse condão. Por quê? Imagine só, na infância, que nós vamos, na época da podação das inclinações infelizes que os nossos filhos começam a aparecer, a cada ato desarmonioso, cabe os pais estar ali orientando, meu filho, não é esse, está errado, está certo, e vai podando, vai educando, para que quando esses instintos que estão adormecidos comecem a despertar, eles sofram essa quebra da podação, da educação que foi dada pelos pais. Esse é o grande papel. Os pais que não cumprem esse papel, que faz tudo que os filhos querem, não sabem o mal que está fazendo, porque perdem uma oportunidade extraordinária de educar os filhos nessa primeira infância. Então, ela é muito importante. Portanto, a epífise, a ciência, tinha a compreensão, a medicina, que só tinha esse papel e não tinha mais nenhuma importância no futuro. E agora a gente vai ver que, na verdade, a partir desse estudo de André Luiz, que a epífise tem uma multiplicidade de funções que a ciência não conhecia. Continua dizendo aqui, não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Ou seja, até que esses instintos sexuais adormecidos começassem a despertar. Porque o homem ou a mulher, a partir da adolescência, ele começa a despertar quem ele era. Quem ele efetivamente era, a forma como ele era. E a época importantíssima de reeducar esse filho é exatamente essa fase da infância. Quando ele está dizendo aqui, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos, exatamente essa eclosão desse sentimento da sexualidade que vai despertando aos poucos. Muito bem. Depois, decrescia em força, no olhar da ciência. Relaxava-se, quase desaparecia, a pineal, né, está falando, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Aí é que eu digo, o trabalho de André Luiz nesta obra, no que diz respeito à multiplicidade das funções da pineal, deu um salto de qualidade, não um salto de qualidade, deu um salto no conhecimento da ciência a respeito disso, importantíssimo. Até porque, volto a dizer, a epífise ou a pineal não tem uma função meramente na área da sexualidade, não. Nós vamos ver que ela é uma espécie de instrumento da mente que comanda tudo para comandar todo o corpo, as sensações, as emoções. Então, isso a ciência não conhecia. Então, essa informação, essa revelação para a ciência foi muito preciosa, porque ainda hoje a ciência ainda está engateando nesse conhecimento mais aprofundado da pineal. Muito bem. Diz ele, minhas observações, André Luiz dizendo, até ali, entretanto, contrastavam com as definições dos signos oficiais. André Luiz estava impressionado, ele estava muito chocado com o que ele estava vendo, a funcionalidade da glândula pineal, porque o conhecimento que ele tinha era do curso, da época que ele fez o curso de medicina, que era um conhecimento muito pequeno a respeito, ele estava vendo uma glândula completamente diferente, muito além da questão da sexualidade, ele tem funções múltiplas, e ele estava ali perplexo, porque ele não conhecia aquelas informações todas. Isso quer dizendo que as informações dele contrastavam com o que ele estava vendo. Uma glândula com uma função magnífica, né? Aí ele diz, como recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar, para me explicar a ele, afinal de contas, o que está acontecendo. Fim do serviço ativo. Você estava ansioso que Alexandre viesse esclarecer a minha, afinal de contas, Alexandre, que revolução é essa que eu não conhecia, né? Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim, diz André Luiz. Não esperou que me explicasse. Disse Alexandre, conheço-lhe a perplexidade, né? Falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. Alexandre disse que também, antes de ter esse conhecimento, quando a primeira vez que viu a epífise funcionar, ficou muito impressionado. Disse, compreende a sua surpresa, a sua perplexidade. Eu também passei por essa perplexidade. A dizer ele, a epífise é agora uma revelação para você, seja, revelação para André Luiz, mas lembremos que efetivamente André Luiz, naquela oportunidade, certamente Alexandre tinha conhecimento disso, estava preparando essa extraordinária obra que viria a lume da humanidade, trazer conhecimentos e informações muito interessantes. Então, na hora que Alexandre diz que era uma revelação para André Luiz, entre aspas, é uma revelação para a humanidade,
dá uma série de informações que a ciência até então desconhecia. E aí eu estou me lembrando, e botei aqui a observação, que está lá no prefácio desta obra, que Emmanuel nos diz, que a revelação da verdade ela é progressiva, e é fato, ou seja, tudo quanto tempo as informações que a espiritualidade nos traz, é quando a humanidade estaria em condições de receber essas informações. Lembram que na década de 40, quando André Luiz, 44, se não me engano, 44, 42, 44, quando André Luiz lança, 44, quando André Luiz lança o Nosso Lar, Nossa Senhora, trazendo uma multiplicidade de informações a respeito da funcionalidade do mundo espiritual, foi uma perplexidade total. André Luiz traz informações importantíssimas sobre a funcionalidade do mundo espiritual que era desconhecido, sobre a alimentação, a administração, a forma de como funcionava a vida no mundo espiritual. Porque era a época de que, efetivamente, essas informações viessem à tona, né? Vindo de forma desconexa, de uma época inadequada, não teria assimilação. E hoje, as informações trazidas por André Luiz e Nosso Lar sobre a funcionalidade do mundo espiritual, 40 e tantos anos depois, já é assimilado muito bem. Lembremos que as informações de Nosso Lar virou filme, com uma bilheteria extraordinária, o livro é campeão de vendas, um dos livros mais vendidos de todos os tempos, o livro Nosso Lar. E esses assuntos atinentes à vida do mundo espiritual estão nas novelas e tudo quanto é canto. Então, é aí que eu estou dizendo, a revelação é progressiva. Ou seja, quando a humanidade tem condição de receber determinadas informações, o mundo espiritual nos faculta. Lembremos, por exemplo, no atual momento que nós vivemos hoje. Hoje há uma quantidade muito importante de informações a respeito da transição planetária. Que a transição planetária, desde o Velho Testamento, que é a informação de que ela viria a acontecer. Entretanto, ela viria só de forma cifrada, mas a partir de um certo tempo, e mais notadamente com a obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, em obras como Transição Planetária, Uma Seda Nova Era, Perturbações Espirituais, e agora, a mais recente, de como está acontecendo, lançada agora, da transição planetária, uma série de informações importantes como é que está acontecendo isso, encarnação em massa, de ser de outras dimensões. Ou seja, a revelação da verdade é progressiva, desde que a humanidade tem a capacidade de absorver, como foi nessa época, a espiritualidade entendeu que era a época de mostrar a epífise ou a glândula pineal como sendo uma glândula de uma multiplicidade importantíssima em cada um de nós. Muito bem. Diz então André Luiz, sem dúvida, acrescentei, não se trata de órgão morto, como segundo velhas suposições, prosseguir. Por que órgão morto? Porque, sob o olhar da medicina, após esse trabalho inicial da glândula pineal de conter os impulsos sexuais na infância, não teria mais nenhuma função, porque não é um órgão morto, como imaginava, não. Estou na minha frente vendo a funcionalidade dela de forma extraordinária. É a glândula da vida mental. Olha que informação. É a glândula da vida mental. E o que é a vida mental? Lembremos que a mente é quem comanda todo o nosso corpo. A mente é comandada pela mente. O que é a mente? É a parte, digamos assim, pensante do espírito. E o instrumento pela qual se utiliza a mente para comandar todo o corpo é a pineal. Olha que informação interessante, né? Aí diz, ela, a glândula pineal, acorda no organismo do homem na puberdade, né? Ela acorda na puberdade. As forças criadoras. Ou seja, depois que, na verdade, esses sentimentos a respeito da sexualidade começam a eclodir, ela continua sendo comandada pela glândula pineal. Então, as forças criadoras, não estou falando só criadora no aspecto da reprodução humana, que é uma das finalidades, não. Ele está falando das forças criadoras, é muito mais além da criatividade na área das artes, da ciência, da religiosidade, enfim, uma série de outras questões, né? As forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Imagina aí a multiplicidade de atribuições que a ciência desconhecia da glândula pineal. É o mais avançado laboratório de elementos psíquicos, portanto, de comando do corpo, que é a mente que comanda, da criatura terrestre. Imagine. Aí ele diz, olha, o neurologista, quem estuda o cérebro, a época que o livro foi lançado, não conhece bem a glândula pineal. Não, porque o conhecimento era muito restrito na época, né? O psiquiatra,
que devassa as doenças psicológicas, etc., devassar-lhe-á mais tarde o segredo. Ou seja, também os psiquiatras não conheciam, só mais na frente, com muitos estudos, diz Alexandre, é que os psiquiatras iriam compreender uma multiplicidade de atribuições da glândula pineal, mas não conheciam, então, diz ele. Os psicólogos, os que buscam harmonizar as emoções dos seres humanos, também ignoravam na época. Ou seja, a medicina, de uma forma geral, o conhecimento era muito pequeno, diz ele. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influência da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade, enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de ajustamento desse centro importante do corpo perispiritual. Pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que certificar algumas observações. Então, está dizendo que, na época, Freud, de forma equivocada, atribuiu a glândula pineal boa parte do desequilíbrio do ser humano, né? Ele está dizendo que, na verdade, o próprio Freud não tinha uma compreensão, como a medicina não tinha uma compreensão adequada da funcionalidade da glândula pineal, na questão da fase de dormência dos sentidos da sexualidade, né? Esse freio que está se reportando, né? Mas o próprio Freud não tinha uma compreensão a respeito da funcionalidade. Aí ele diz, olha, aos 14 anos, ou seja, quando você entra na puberdade, quando entra na adolescência, né? Aproximadamente, de posição estacionária, como a medicina imaginava que era, né? Quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. Ou seja, o que quer dizer com isso? Teve aquela função inicial na adolescência de inibir os instintos sexuais, que a criança precisa disso, mas após eclodir esses instintos, ele começa, sim, a trabalhar uma série de outras funções, ou seja, ela começa a funcionar no homem encarnado com uma gama muito importante de atribuições. Diz aqui, ó, o que representava controle à fonte criadora e válvula de escapamento, né? Que representava controle à fonte criadora, lá na primeira infância, né? A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações de alegria, de tristeza, tarará, do que é bom, do que é ruim, e as impressões da esfera emocional, do amor, das artes, da fraternidade. Ou seja, ela tem essa função imensa, além da questão da sexualidade, mas também das sensações e das emoções. Imagina, é muita coisa, né? Entrega-se à criatura, diz André Luiz, entrega-se à criatura, Alexandre que falei, entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário, ou seja, os arquivos das reencarnações anteriores no campo da sexualidade, ele começa a fazer esse comparativo, né? E de suas paixões de vida em outras épocas, que reaparece sob forma de impulso. O que quer dizer com isso, gente? Que, além de, na verdade, ele ter aquela função inicial de reter a parte da sexualidade, mas quando ela eclode lá na adolescência, ele vai fazer essa recapitulação. Aí que eu digo a importância da fase dos ajustes. Ou seja, se, na verdade, os pais não tiverem a preocupação de fazer as podas, os delineamentos dos filhos, da educação e da orientação, ela vai eclodir pura. Ou seja, quando o homem, na verdade, volta ao que ele era antes, lembra, qual é a finalidade da reencarnação se não é a gente aprender, restabelecer, transformar-se, renovar? Essa é a finalidade da reencarnação. Mas se, na verdade, eu passei a infância toda sem ter os pais ali podando as más inclinações, quando essas energias voltarem, quando esses sentimentos do homem velho eclodirem a partir da adolescência e vai chegando, não tem como haver esses ajustes, ou seja, da educação que os pais deram. E aí a criatura não vai modificar quase nada. E aí, quando os pais negligenciam essa função de educar, eu volto a dizer, a educação é uma tarefa impostergável dos pais. O aculturamento das pessoas, a escola dá as informações, mas a educação
dos sentimentos, isso é feito pela família, né? Então, porque é muito importante os pais estarem muito de olho, com cuidado na infância, orientando os filhos. Não é à toa que André Luiz fala lá atrás de Kardec que a fase mais importante, por exemplo, do processo de evangelização das crianças é nessa fase, porque é exatamente na fase da dormência, é a hora de preparar o espírito para enfrentar a vida. É exatamente nesta fase que André Luiz me fala aqui. Ou seja, se você dá à criança valores, exemplos, poda as más inclinações, quando começa a eclodir os sentimentos do homem velho que chega com a adolescência, ele vai encontrar essa barreira da educação recebida. E é exatamente quando o homem se educa a partir daí. Os pais que negligenciam esse período de muita fertilidade no processo da educação vão sofrer lá na frente. Quem quer evitar de contrariar os filhos aqui, de evitar chorar, vai chorar lá na frente com os filhos em desgosto, porque, na verdade, os filhos cometendo atos graves porque não foi podado na época adequada. Né? Então, é muito importante a gente compreender isso. A infância é um período muito apropriado para que os pais se debrucem com os filhos, conversem com os filhos, eduquem os filhos, mas podem. Quando as más inclinações chegam, a gente tem que podar, orientar, conversar e tomar todas as medidas necessárias para educar. É nesse aspecto que ele está colocando. Né? Muito bem. Achava, diz André Luiz, achava profundamente surpreendido. Ou seja, André Luiz, que tinha uma compreensão, porque ele fora médico da glândula pineal, e agora, diante desse manancial de informações que Alexandre estava passando, ele estava estupefato, com a série de informações novas que estava sendo mostrado ali na frente dele. Porque Alexandre não estava só dizendo, estava mostrando, porque lembremos que a comunicação, a psicografia estava em curso, e André Luiz estava ali observando a epífise ou a glândula pineal funcionando de forma extraordinária, jogando energia para o corpo, funcionando de forma extraordinária. Muito bem. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Diz Alexandre, ela, ou seja, a epífise ou a glândula pineal, preside aos fenômenos nervosos da emotividade, da emoção. Portanto, é a glândula da emoção, da sensação, como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Né? Ou seja, ele está nos dizendo de forma muito objetiva se ele preside em nome de quem? Preside em nome da mente, porque quem comanda a vida de cada um de nós é a mente, mas o instrumento pela qual a mente comanda o corpo é através da epífise ou através da glândula pineal, porque é através dela que vem a questão da sexualidade, da emoção, das sensações. Então, comanda todas as células. Então, é uma coisa extraordinária, é um instrumento importantíssimo. A glândula ser bem pequenininha, mas é um instrumento importantíssimo de comando de organização de todo o corpo. Né? E é importante do equilíbrio, porque elas desorganizadas, equilibradas, também causa série de transtornos. Muito bem. Continua dizendo, desata a pineal, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras. O que significa isso, gente? Desata. O desatar é exatamente isso. Ou seja, aquelas funções que estavam adormecidas da parte da sexualidade da infância vão abrindo-se, vai se desatando, fazendo as conexões entre as ligações do passado, as vidas do passado e da agora. Esse desate é feito pela pineal. Essa apresentação do homem velho de outrora, com as possibilidades de modificações agora, é feita pela pineal. André Luiz mostra na outra obra que a nossa mente ele tem, como se fosse dizer assim, 3 andares. Acho que até falou isso outro dia. Tem o superconsciente, o consciente e o inconsciente. O inconsciente são os nossos porões, onde estão as experiências do passado, as encarnações passadas. Então, quando eu falo que o desates é apresentar-nos quem era o homem velho. E esse homem velho é apresentado para que na presente encarnação ele vá se modificando. Vai se modificando como? Com o delineamento, com as educações, com as podações que o mundo vai lidando, através dos pais, da escola, etc, etc, etc. Isso é feito no consciente, no hoje, e recebendo a ajuda da espiritualidade, que vem através do superconsciente. Então, esses 3 andares têm essa finalidade. E é isso que estamos dizendo aqui também, de outra forma. Ou seja, essa conexão das encarnações passadas com hoje, que vai se abrindo devagarinho, e por isso a educação é tão importante dos pais, a orientação para se modificar, é feita pela pineal. Ela, além de, lá atrás, ela segurar esses sentimentos
na infância, ela também organiza essa fase de entrelaçamento entre encarnações passadas e atual. Ele diz aqui, ela preside os fenômenos da emotividade e tal. Ela desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, o passado com o presente. Na sequência de lutas do homem buscando a luta de renovação, né, pelo aprimoramento da alma. O aprimoramento se dá com essas informações de uma e da outra, com os ensinamentos do presente, onde a espiritualidade vai sendo trabalhada, onde os pais têm um papel fundamental nesse processo, né, no aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Quando fala com a capacidade criadora, a gente de pronto imagina a capacidade de procriação, que é uma função, também uma função, né? Mas ela vai muito além. Todas as ações de generosidade do ser estão na sua capacidade criadora. A capacidade de fazer o bem, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, da fraternidade, essa é a capacidade criadora do espírito. E também é comandada pela pineal, que é a glândula da emoção. É o trabalhar da emoção do espírito. Veja quantas funções tem a epífise. Todo esse trabalho das ações de generosidade vem da epífise, como também da reprodução humana, do amor, da sexualidade, também é coordenada pela glândula pineal, né? Mas muito mais que isso, né? No campo das artes, da literatura, da pintura, da música e muitas outras expressões de artes provém da parte da emoção. A pessoa com uma emoção equilibrada, ela é capaz de coisas extraordinárias, de beleza, né? de bondade, mas também de espiritualidade. Se você mantém um estágio de elevado das ações no campo do bem, você cria uma sintonia com a espiritualidade superior. Tudo essas questões, esse trabalhar das emoções, passa pelas glândulas pineal. Olha quanto é importante. Da ciência, do estudo, da medicina, em todas as áreas, tudo provém de lá e etc. Uma infinidade de informações outras. São informações que eu estou colocando aqui, né? Meu Deus, diz André Luiz, exclamei. E as glândulas genitais, onde ficam? Ou seja, André Luiz, escuta, mas o conhecimento que a medicina tinha até então era só das glândulas genitais. Não, meu amigo, é muito mais que isso. Ele diz, olha, são demasiadamente mecânicos, porque não entenda, ele comanda esse processo, mas as glândulas genitais também têm outras funções. São demasiadamente mecânicas, das glândulas genitais, para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração, diz ele. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético, de que a epífise é a fonte fundamental. Então, está dizendo que as próprias glândulas sexuais são comandadas pelo potencial magnético da epífise ou da glândula pineal. Veja quantas funções a glândula pineal tem. Aí diz aqui, as glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, nos diz Alexandre. Mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos comandam esse processo, ou unidades forças que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Então, está dizendo que, na verdade, os hormônios psíquicos têm uma interferência importante numa condição, por exemplo, da sexualidade equilibrada, né? Veja a importância dessa glândula, como ela é interessante, né? Então, se as glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, as testosteronas, todas essas questões todas, mas os hormônios psíquicos, unidade de força, a quem comanda esse processo é exatamente a epífise, né? Demais, os cromossomos da bolsa seminal, onde o sêmen é criado, né? Não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Isso é tão interessante que nós vamos estudar um pouquinho mais na frente nessa mesma obra, vamos estudar o capítulo que fala da reencarnação, onde fala da reencarnação de Segismundo, e nós vamos ver exatamente essa interferência lá, que o ódio que tinha o futuro pai de Segismundo, o ódio afetava, inclusive, na inseminação da própria companheira que tentava engravidar e não conseguia por interferência do ódio. Coisa impressionante. Até mais ou menos o que está dizendo aqui, essas unidades de forças, como ela influencia esse processo todo. Então, como a glândula pineal, ela tem uma função muito plural na coordenação, no comando do corpo, que é feito pela mente. Dizer mais,
Alexandre fez um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando o problema de embriologia. Limitemos-nos ao assunto inicial, a análise, e analisemos a epífise, ou a glândula pineal, como glândula da vida espiritual do homem, a glândula da vida espiritual do homem. Por quê? Porque todos os delineamentos dos sentidos, do psicológico, do sentido, da emoção, da generosidade, do amor, da fraternidade, é comandada pela epífise. Então, é a glândula da vida espiritual, da forma como conduzir nossa vida, no processo de renovação, de transformação, ou do descaminho, é a glândula pineal desequilibrada. Então, isso que é importante, né? Então, o instrumento utilizado pela mente para comandar o corpo. Isso aqui é importante para a gente entender a multiplicidade de atribuições que tem a glândula pineal, que a medicina desconhecia até então. Muito bem. Dentro do meu espanto, André Luiz diz, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas, segregando delicadas energias psíquicas, ou seja, ela segrega, ela fornece essas energias psíquicas, prosseguiu ele. A glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endócrino. Ela tem a ascendência, ela tem o comando de todo o sistema endócrino, pela segregação de energias psíquicas, ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, diz Alexandre, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Que vontade que ele está falando? Da mente, gente. Então, na verdade, a glândula pineal é o instrumental pela qual se lança a mente para comandar todo o corpo. Por isso que ela é chamada de a glândula da vida espiritual do homem. Porque quem comanda o corpo é o espírito, e quem comanda o espírito e o corpo é a mente. E o instrumento pela qual a mente se utiliza para comandar todo o processo é a glândula pineal. Coisa interessante, né? As redes nervosas, diz Alexandre, constituem-se os fios telegráficos. Olha que interessante. Ou seja, as determinações que vêm da epífise ou da glândula pineal, elas vêm pelas redes nervosas, que são como fio telegráfico, quando a mensagem chega, né? As redes nervosas constituem os fios telegráficos para as ordens imediatas a todos os departamentos celulares e sob a sua direção, ou seja, da epífise ou da glândula pineal, efetua-se os suprimentos de energia, ou seja, onde chega do aporte de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Então, está dizendo que cada célula recebe as energias através dessas redes nervosas, que são exatamente os fios telegráficos, né? Onde a epífise encaminha, em nome da mente, que é quem comanda o processo, esse suprimento de energia a cada um desses órgãos, né? Esse manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Eu coloquei aqui uma observação que René Descartes, muito conhecido cientista, etc., que é muito antes da doutrina espírita, ele nasceu em 1596 e morreu em 1650, o Livro dos Espíritos, que é o livro primeiro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos é de 1857, muito antes já tinha uma compreensão muito especial da epífise, talvez por revelação espiritual da época, possivelmente. Ele diz o seguinte, que a pineal é o ponto em que a alma se liga ao corpo. Portanto, ele era uma criatura certamente, muito provavelmente, reencarnacionista, porque tinha essa compreensão da ligação do corpo com a mente. E tem razão. Lembremos que no livro anterior, no livro dos Mensageiros, quando o Aniceto, que era o guia espiritual de Chico, que era o orientador de André Luiz naquela obra, mostrou a desencarnação de Fernando, mostrou que a desencarnação acontecia da parte dos pés para a cabeça, porque, na verdade, o cordão prateado é ligado no coronário, em cima, né? Ligado. É a última parte, onde há a ligação entre exatamente o espírito e o corpo físico, que nada mais é do que uma vestimenta de carne, né? É um vestimento de carne que serve o corpo na encarnação. Então, ele está certo. Então, Descartes tinha essa compreensão de que a pineal é o ponto em que a alma se liga ao corpo, exatamente pela pineal que essa junção acontece. Muito bem. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, do mundo das emoções, diz
Alexandre, meu dizendo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Ou seja, toda a parte da emotividade que é comandada por ele e a sexualidade também não podia ser diferente, né? De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, diz Alexandre, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores e natureza animal. Lembrando que nós somos criados simples e ignorantes, e o homem, no princípio, é muito animal. O homem, no princípio, ele é muito instinto, que vai gradativamente se humanizando. O que significa humanizando? Vai começando a pensar nos seus atos e as repercussões de seus atos. Então, está dizendo que toda essa trajetória, o homem abusou das forças animais, viciou essas energias sublimes que poderiam ser utilizadas para o engrandecimento espiritual no campo da fraternidade, do amor, da compreensão, da benevolência, do perdão, etc. Mas foi direcionado basicamente para a natureza animal, da sexualidade. Nós sabemos que o sexo utilizado em desalinho cria grandes e graves problemas para o espírito, grandes compromissos espirituais, né? Estão dizendo isso, né? Diz ele, quantas existências temos despendido na canalização das possibilidades espirituais para o bem, para a fraternidade, etc., etc., para os campos mais baixos do prazer materialista. Quando está falando do prazer materialista, não está falando só da parte da sexualidade, não. Tem muitas pessoas que utilizam as energias da compreensão para o uso e o abuso da inteligência, por exemplo, prejudicar outrem ou tirar vantagem indevida de outrem, praticando crimes, etc., 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 etc. Então, essa visão materialística que você tem que ter, não importa a lei de gesto do mais esperto, de se dar bem, etc., etc., não importa os meios para conseguir os fins, também é uma utilização indevida dessas energias criadoras, né? Não só na área da sexualidade. Tem gente que tem um prazer imenso em cometer um crime, de passar a perna nos outros, né? E mais, os prazeres, por exemplo, do excesso de comida geram uma série de problemas de ordem psicológica. E, inclusive, pessoas podem morrer exatamente por o uso em excesso do excesso de comida. Causa problemas gravíssimos, né? Inclusive, considerado um dos fatos do suicídio direto. O uso abusivo das drogas lícitas e das ilícitas. O uso excessivo de bebida alcoólica, por exemplo, cria graves problemas orgânicos. E é um uso excessivo dessa energia, que desgasta profundamente o corpo físico, mas também cria sérios e graves problemas espirituais. O uso e o abuso inadequado da sexualidade, por exemplo, há um esgotamento de energia do corpo e causa sérios problemas de ordem espiritual e físicos, além dos compromissos espirituais com aqueles que a gente prejudica nessa seara. Então, eu achei tão interessante que a própria doutrina espírita aborda isso com muita tranquilidade. Por exemplo, quem lembra, quem leu, e acho que alguém muito aqui deve ter lido, esse maravilhoso livro, Voltei, que é conta a história de Frederick Figner, do irmão Jacó, de Chico Xavier, mostra exatamente como as pessoas, os alcoólatras, boa parte deles, são utilizados pela espiritualidade inferior para, estimulando os alcoólatras a beber, sentir o hálito da bebida. São espíritos que desencarnaram e, viciados na bebida, estimulam as pessoas ao consumo de álcool para que, na verdade, eles sintam o prazer da bebida. Tem essa obra e tem outra obra, Fisiologia da Alma, de Ramatiz, que aborda do mesmo jeito. Ramatiz chama essas criaturas que são viciadas em álcool e são utilizadas no espiritual, chama de canecos vivos. Inclusive, diz que essas entidades infelizes protegem os alcoólatras, inclusive, por exemplo, que a pessoa embriagada passa no trânsito e não é, às vezes, não é atropelado, porque essas entidades infelizes que utilizam-se deles protegem-nos, porque eles têm interesse que esse camarada mantenha-se vivo para se, utilizando através dele, ter o prazer da bebida, do hálito da bebida. Da mesma forma, muitos dos crimes sexuais são praticados, estupros, etc., etc., por interferência espiritual. Nós vimos isso aí nessa obra Sexo e Destino, quem leu dessa coleção de Chico, né? A Vida no Mundo Espiritual, uma das últimas obras, e ele fala muito bem do caso de Cláudio.
Cláudio, que era um camarada da alta sociedade do Rio de Janeiro, que ele era estimulado a beber pelos espíritos, para ter o prazer da bebida, e também do sexo. Chegou, inclusive, a estuprar uma própria filha de criação, Marita, dita nessa obra. Né? Veja como uma coisa é grave. E muitos, inclusive, crimes são cometidos por influência espiritual. E mais, o uso inadequado das energias do corpo para extravagâncias, álcool, sexo, drogas, etc., etc., cria uma afinidade, baixa sua faixa vibracional, que cria afinidade com as entidades infelizes, e, inclusive, nos processos de vampirização graves, os processos dos ovoides, etc., etc. Quem leu, e muita gente aqui acho que leu também, dentro dessa mesma coleção de Chico, Libertação, deve lembrar do caso da Libertação, de que um espírito chamado Margarida encarnada era utilizada por interferência de um espírito que tinha a raiva dela, né? Queria lembrar o nome dele aqui agora me faltou o nome aqui, que se utilizava de muitos ovoides, entidades infelizes, com perispírito completamente deformados, para vampirizar, sugar as energias daquela criatura com o objetivo de matá-la precocemente, né? Então, veja, como, na verdade, tem como o desequilíbrio das forças causa seríssimos e graves problemas. Quando ele fala aqui do baixo prazer e baixo materialista, ela ganha uma conotação imensa de múltiplas possibilidades que isso aconteça, desde que haja desequilíbrio, né? Muito bem, ele diz, lamentavelmente, divorciado da lei de uso. Que é a lei de uso, gente? Da lei que deveríamos dar ao nosso corpo e nossa vida. Qual é o projeto nosso quando voltamos à Terra? Não nos aprimorarmos, não nos matricular na escola da vida para engariar valores novos, perdão, amor, fraternidade, um passo adiante no processo evolutivo? Mas a gente, na verdade, se divorcia desse propósito sublime que Deus encaminha à Terra, com o propósito de crescermos, né? Abraçamos os desregramentos emocionais, e daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação nas energias geradoras, carregados de compromissos morais que nós assumimos com o nosso desequilíbrio, né? Com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e reflexões. Então, está dizendo o seguinte, que o objetivo da lei de uso, nós utilizamos esse corpo que Deus nos deu como um verdadeiro tabernáculo, como diz André Luiz, tabernáculo é a morada do corpo físico, do espírito, temporariamente na Terra. Se a gente utiliza da lei de uso, esse corpo com o propósito de crescer, e a gente desvia essas energias, criando viciações, criando graves problemas, e prejudicando outros, vai criar uma série de ligações infelizes, dando aso aos processos obsessivos graves, e o cometimento de vários erros, que a gente vai ter que lá na frente se acertar com aqueles que cometemos esses graves erros, né? Por isso as expiações gravíssimas que passamos como fruto desses crimes, desses atos desequilibrados cometidos no passado, né? Ou no presente mesmo, pode acontecer também. Muito bem. Do lastimável, diz André Luiz, menosprezo a esse potencial sagrado que nós temos, todos nós temos, nosso espírito de crescer, de ir à frente, que a pineal é portador desse processo, é o intermediário desse processo, decorre o doloroso fenômeno da hereditariedade fisiológica. O que ele quer dizer com isso, gente? Na hora que a hereditariedade é a parte que nós recebemos dos cromossomos, se eu sou um espírito viciado e cheio de problemas, e cheio de vícios, cheio de dramas, e cheio de vicissitudes, e cheio de erros cometidos no passado, é óbvio que o meu mapa reencarnatório, nós vamos estudar nesse livro esse assunto, né? Vem eivado na nossa próxima encarnação, os meus cromossomos do novo corpo vão estar impregnados desses sentimentos desequilibrados. É óbvio que sim, não é? Porque faz parte do meu próprio espírito que tem esse desequilíbrio. Na hora que você encarna, você traz na sua hereditariedade fisiológica esses erros, esses vícios. Porque o fato de você desencarnar não significa que você vira anjo, muito pelo contrário. Quando você desencarna, você é a mesma criatura. Né? Apenas você passa a não enganar mais ninguém, porque seu espírito exalará luz ou sombra, dependendo do que você fez no passado. Né? A perversão do nosso plano mental, diz ele, a perversão, o desequilíbrio do nosso plano mental, de nossa mente consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente,
é encarregado da execução de desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. O que quer dizer com isso? Se, na verdade, você é um espírito cheio de vícios e desequilíbrios, etc., nos seus automatismos da vida, você age em conformidade com isso. Se você não tem ainda o seu espírito cheio de freios, significa se a sua própria probidade interior não está posta, se você não tem ainda o seu Deus interior agindo, se a sua centelha divina, afinal de contas, somos todos filhos de Deus, não é alimentada com as ações no campo do bem, que vai fortalecendo esse Deus interior, você está cheio de sombras interiormente. Então, quando você encontra um fato, você está diante de uma situação, você age em conformidade do seu estado de espírito, com seus automatismos, né? Da impulsividade. Se alguém me agride, se eu ainda não tenho se eu não tenho o meu Deus interior crescido, eu vou agredir de volta. Ou seja, é como um animal que quando a gente bate, toca nele, ele dá um coice de volta. Porque ele ainda está na fase da animalidade, ele está na fase ainda do instinto. Só a partir do momento que meu espírito começa a albergar ações no campo do bem e a vivência das práticas no campo do bem, apregoadas pelo Evangelho de Jesus, você começa a crescer e a renovar. E esse Deus interior começa a se alimentar. Essa centelha interior passa a se alimentar das ações no campo do bem. E vai crescendo esse Deus interior e chegará um momento que você não cometerá atos infelizes, desarmoniosos, desequilibrados. Não é porque os outros dizem que é errado, nem que a lei diz que é errado, porque você não se permitirá mais cometer esses atos infelizes, né? Isso é que é importante a gente ter essa compreensão. Então, antes de você tomar uma atitude infeliz, já pensar antes das consequências desses atos. Você vai terminar não cometendo. As pessoas que agem por impulsividade e cometem atos infelizes é porque o espírito ainda está nesse estágio. Está nesse estágio ainda. Está muito mais ligado à animalidade do que a humanização, que é esse processo de crescimento interior de cada um de nós. Essa é que é a história, né? Então, a vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras, né? É a probabilidade daquilo que eu estou falando. Se ele está desequilibrado, ele, na hora de uma ação, de uma reação a uma ação, ele não pensa no que faz, né? Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas do domínio do Espírito. Ou seja, alimentar essa chama de que eu estou falando, essa chama divina, que todos nós somos filhos de Deus. Se Deus é o Criador do universo, somos dele filhos, certamente o nosso espírito está impregnado do DNA de Deus. Nós somos Deus, como dizia Jesus, é óbvio. Mas vem uma pequena centelha divina. E para que essa centelha divina seja alimentada e nós façamos, como Jesus dizia que nós somos deuses, para que esse Deus em potencial cresça e apareça, digamos assim, e tome atitudes, é preciso nos alimentarmos na prática do bem. Por isso Jesus veio trazer o seu evangelho, que é um material didático extraordinário para a transformação do coração do homem. Mas se eu ignoro todo esse chamado de Deus e quando vou aplicando os ensinamentos do mal, eu vou continuar nessa toada até que a dor me marque a vida e eu passe a mudar. Se ignoramos o chamado pelo amor, virá a dor para retificar cada um de nós, né? É assim que o processo acontece. Muito bem. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. Ou seja, não é só o fato de você dizer que tem uma religião X, que de repente você vai ser uma pessoa que vai renunciar. O que é renúncia, gente? Renúncia é aquele ato que você toma. Eu, por exemplo, poderia estar hoje no cinema, curtindo qualquer coisa, mas se eu renuncio e vou fazer um ato de caridade, eu renuncio. Estou renunciando ao meu conforto pessoal para trabalhar a favor do bem. Então, as pessoas que têm essa abnegação, essa renúncia, ou que têm a continência sexual, assim, que tem uma sexualidade equilibrada e a disciplina da emoção, para não tomar atitude diante de pensar, não é só questão de feição religiosa, não. É de maturidade espiritual. Você pode encontrar uma pessoa que diz que não tem religião nenhuma, mas que tem gestos no campo do bem, gestos crísticos, porque tem maturidade espiritual. Não é o fato de ser ligado a dizer que é religioso, que é religião A, B ou C, que tá tudo bem, que você é um anjo. Não. Se você, na verdade, todas as religiões são caminhos para Deus, mas se você não busca pegar os conhecimentos que a religião lhe traz e colocar em sua vida, isso significa maturidade. É isso que ele quer dizer. Então, são providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Você precisa pegar essas informações e colocar em vivência. Nunca fugiremos da lei, diz ele. Que lei que está falando? Da lei de Deus. São leis imutáveis, eternas, né? E todo o universo é a mesma lei. As leis de Deus são imutáveis e inderrogáveis, né? Então, nunca fugiremos da lei. Então, aqueles que são renitentes do mal, que continuam no mal, vão ter que enfrentar a lei, vão ter que se renovar. Se não for pelo amor, será pela dor, né? Cujos artigos e parágrafos dessa lei suprema, né? Do Supremo Legislador de Deus,
abrange o universo, porque são imutáveis, elas não mudam. Nós é que temos que mudar, nos adaptarmos em conformidade com a lei. Enquanto a gente tem mais e seguir, remar contra a maré, que são a lei de Deus, vamos sofrer as consequências disso. É isso que ele quer dizer. Né? Que a lei é imutável. Enquanto você não se adequa, vai sofrer as consequências disso. Até compreender que Deus é Pai misericordioso e bom, deseja nossa felicidade e começar a trilhar o caminho que Jesus veio nos trazer, do seu evangelho de amor e perdão. Né? Muito bem. Ninguém enganará a natureza, ninguém enganará Deus, isso quer dizer. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. É óbvio que centros vitais que está falando, gente, nós sabemos que o nosso perispírito tem vários centros de força. Todos nós estudamos doutrina espírita, sabemos disso. Nós temos o coronário que nos em cima da cabeça, onde recebemos as emanações da espiritualidade, né, onde fica exatamente onde está a pineal, logo aqui no meio. Nós temos o frontal, logo em frente à cabeça. Nós temos o laríngeo, aqui na altura da garganta, né? Nós temos o cardíaco, na altura do coração, o esplênico, aqui próximo ao do estômago. Nós temos o chakra gástrico, aqui embaixo, o da sexualidade, né? O genérico e o básico. Então, se eu não utilizo... Isso estou falando do corpo perispiritual. Nosso corpo físico, que é uma cópia, nós temos os plexos, são os correspondentes. Os plexos são os correspondentes dos nossos chakras. Se eu uso em desequilíbrio, qualquer um deles gera desequilíbrio para o corpo. Quer dizer isso. Então, se eu me alimento em excesso, como demais, gera sérios desequilíbrios, porque eu tenho que juntar muitas energias para desgastar a digestão e tiro de outra região. Então, o corpo passa a não funcionar direito e gera consequências graves, doenças, etc. Se eu uso e desalinho a sexualidade, também vai gerar uma série de problemas, além de aqueles que eu prejudiquei com minha atitude indevida da sexualidade, né? Vai também gastar um excesso de energias e por aí vai. Então, todo desequilíbrio gera consequências. Quer dizer isso, né? Quer dizer, os centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência na situação de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física, diz ele. Porque ninguém quando morre, não vira anjo. Tem que explicar isso. Exibindo gestos e palavras convencionais. Só da boca para fora, dizer que está tudo bem, que faz assim. Não. Se o homem não cogitou do burilamento próprio, se o homem não aproveitou a oportunidade, a encarnação, como a matrícula da escola da vida, e buscou aprender e se renovar e se transformar, haverá graves consequências. Não é só da boca para fora, tem que se mudar de verdade. Ele diz, a justiça de Deus, que rege a vida eterna, jamais se inclinou. Não, nós é que temos que nos inclinarmos diante da lei divina. É a colheita. Aquele que planta o bem, colherá o bem, aquele que planta o mal, colherá o mal. É a lei de ação e de reação. Conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras de Jesus. É exatamente isso. É certo que os sentimentos profundos do extremo, é certo que os sentimentos profundos no extremo instante do espírito, se na hora da morte você se arrepende, quer dizer isso, encarnado na morte, cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representa a realização precisa. Quer dizer, se você, na verdade, se arrepende na hora da desencarnação profundamente, isso terá repercussão no seu processo de renovação que vai ter que se dar. Cria as condições para, abre-se uma janela perceptiva para você trilhar o seu caminho, que já tem uma compreensão. Que Jesus dizia o seguinte, nós temos a capacidade de ver um argueiro no olho do adversário, não ver a trave ficar no nosso. Ou seja, enquanto você achar, traduzindo essa história, enquanto você achar que faz o mal aos outros e que está certo, a mudança está longe. A partir do momento que você tem compreensão dos seus erros, o processo de mudança começa aí. Você está dizendo isso. Então, mesmo na hora da desencarnação, se eu tenho um arrobo de generosidade e de arrependimento, isso já conta, porque é o começo do processo de mudança. Mas se você continua ainda achando que está certo, cometendo os erros, né? Aí a coisa está bem distante ainda. Né? O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, e pela primeira vez ouvia comentários sobre a consciência, que é muito importante, a virtude e a santificação. A consciência de nossas ações, buscando a virtude, e a virtude almejada levará à santificação. Significa isso, o alto processo de renovação, o alto processo ascensional do espírito, que todos são filhos de Deus. E Deus deseja a felicidade dos seus filhos, mas ele não nos obriga, nos convida. Para isso manda nossos tutores, são nossos amigos espirituais.
né? Nossos amigos espirituais que nos orientam, que nos chamam a atenção, nos mostram, mas não nos obriga, né? Nos dá todas as possibilidades. Jesus veio seu evangelho de amor como esse material fundamental para a renovação nossa, mas não nos obriga a nada, né? Então, André Luiz estava muito feliz que esse conceito importante da consciência, tomar consciência dos nossos atos e as consequências. Porque consciente da necessidade de renovação virá a virtude como consequência. E a santificação é exatamente esse caminho, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos do campo da razão, da objetividade, né? Agora, aclaravam-se meus raciocínios, diz André Luiz, de modo franco. Receber um corpo, olha que informação bacana, receber o corpo, ou seja, reencarnar nas concessões do reencarnacionismo, não é ganhar um barco para a nova aventura, não. Não ganhar um barco, até aqui o barco e vá fazer suas aventuras, não. Reencarnar é uma nova oportunidade de recomeço. Recomeço de quê? Do processo de transformação. Se eu não aproveito a reencarnação para seguir os passos da renovação, eu estou marcando passo. Estou perdendo meu tempo, que é precioso. Se eu desejo chegar à felicidade, se eu preciso trilhar na linha reta, na linha do bem, se eu começo a fazer as incursões, arrodeando para lá e para cá, pegando os caminhos tortuosos, vai me demorar, vamos demorar. Vou chegar um dia, mas vamos demorar. Então, a reencarnação não é dar um barco novo para uma nova aventura, não. É uma oportunidade sublime de se trabalhar, de se renovar, de ter contato com os ensinamentos de Jesus, quanto a dizer que é um material didático capaz de redimir, de transformar. É o caminho luminoso para a felicidade. Mas se eu continuo fazendo vida de mercador, se o convite do amor não for aceito, virá dor retificadora, né? Porque a vida é um processo de aprendizagem extraordinário. O mundo nos ensina, né? A verdade é essa, né? Muito bem. A aventura não é um barco novo para a nova aventura, e é o acaso da circunstância, mas significa responsabilidade. A nova encarnação é responsabilidade definida no serviço de aprendizagem, elevação e reparação. Aprendizagem que a gente vai aprender, a gente aprende com as quedas e levantes, a gente aprende com as alegrias e as tristezas, nós aprendemos. E aprendendo-nos, elevamos-nos, ganhamos uma compreensão nova, uma luminosidade, uma visão, abre as frestas, as janelas perceptivas, abre-se as ideias, as compreensões da luz, né? E há uma coisa também da reparação. Se eu cometo meus graves erros no passado, só eu posso reparar. Se eu tenho uma dívida, essa dívida não pode passar para ninguém, só eu posso pagar. É dívida pessoal. Se eu cometi um erro com alguém, preciso reparar essa dívida com aquela pessoa, né? Então, a reencarnação tem esse cunho magnífico, esse espectro bastante grande da aprendizagem, da elevação ou reparação. Elevação ou reparação, né? Nos esforços evolutivos ou redentores. Então, a reencarnação são oportunidades sublimes, botei aqui eu, de redenção, de sublimação espiritual, raramente aproveitadas por cada um de nós. Tem um célebre diálogo lá no livro Nosso Lar, Dona Laura, mãe de Lísias, conversa com o André Luiz, e fala que nesse processo da reencarnação, quase ninguém aproveita essa oportunidade. Raros, raríssimos, e ele aponta Paulo de Tarso, como alguém que, numa encarnação, aproveitou da sua inteireza a oportunidade que foi dada. Raramente, e o próprio André Luiz fala isso no livro Os Mensageiros, lá quando abordava a questão dos médios falidos. Ele falava isso. Muitos deles cumprem muito pouco do que vieram cumprir, mesmo passando treinamento cansado, exaustivamente treinado 20, 30 anos para a função, por exemplo, de mediunidade, fale. Cumpre uma pequena parte, não se estaciona, não cumpre quase nada. Então, vê como é difícil. A gente continua não aproveitando as oportunidades que Deus nos dá de avançar nos processos evolutivos. Se diz mais ele. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Perguntou Alexandre, indagou o orientador. Que é o instrumento, digo eu, da alma no comando das ações. Sim, respondi, sob a impressão forte. Segregando, diz Alexandre, unidades de força, continuou, pode ser comparada a uma poderosa usina, a epífise, ou a pineal, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação de cada um de nós. Refazimento, refinamento, iluminação, refinamento, em benefício da personalidade, em benefício de si próprio, do crescimento do espírito, né?
essa poderosa usina, se bem conduzida, terá essa capacidade de autoiluminar cada um, de refazer e tal. E não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico, desse suprimento sagrado, nas emoções de baixa classe. Se a gente utilizar os ensinamentos, ou esses suprimentos psíquicos extraordinários e emoções de baixa classe, a gente já viu que poderemos ser instrumento da espiritualidade inferior, gastar nossas energias e assumir graves compromissos, prejudicando outrem, ou mesmo criando ligações com as entidades infelizes, sofrendo processos de obsessões gravíssimas, a gente já viu aqui, né? Então, refolhear-se no charco das sensações inferiores, a maneira de suínos, na lama, né? É detê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal. Ou seja, o homem muito ligado à impulsividade, aos sentimentos de animalidade, no automatismo, né? E na despesa excessiva das energias sutis, ou seja, se a gente gasta excessivamente essas energias sublimes com ações menores, no campo da gula, da sexualidade desregrada, da bebida, da drogadição, né? Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível das sombras. Mergulho que se prolonga além da morte corporal. Eu botei aqui a questão da prostituição, porque é um problema, quando eu falo da prostituição, é uma das áreas, as pessoas, por exemplo, que têm a prostituição como, por exemplo, masculino ou feminino, não importa, mas que utilizam o corpo para fazer uma profissão, o desgaste de energia sexual é imenso. Ou aqueles que utilizam as energias para cometer crimes, etc, etc. São questões que é exatamente essa utilização das energias sublimes com questões meramente dos prazeres materiais, e perdendo uma oportunidade importante de elevar-se mais, abrindo as perspectivas, as possibilidades das ligações infelizes, os processos obsessivos, que a gente explicou aqui, que muitas entidades infelizes, para sentir o prazer da bebida, da droga, do sexo, utilizam-se entidades invigilantes, né? Que deixam-se ser utilizadas pelas afinidades que se tem com essas entidades em desarmonia, né? São as entidades que têm, só os espíritos encarnados, os homens e mulheres, que têm sentimentos infelizes, é que criam essa sintonia com as entidades desarmoniosas, né? Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia das forças, ou seja, do cuidado, da economia das forças, é cuidar bem dessas energias sublimes que cada um de nós temos, e utilizarmos de forma adequada, né? Em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Se eu utilizo minhas energias de forma adequada, as energias da alma, no campo da sensibilidade, no campo da benevolência, etc., certamente essas energias bem canalizadas terão grandes benefícios para a economia, se podemos assim colocar, para a economia espiritual. Nosso processo dá um salto adiante, nosso processo evolutivo, né? Os materialistas, diz Alexandre, da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, entendendo a eugenia como sendo um processo de seleção de algumas raças, algo assim, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Está falando aqui do benefício do esporte. Então, contra os perigos possíveis, diz ele, dessas pessoas, na excessiva acumulação das forças nervosas, dessas energias, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, que segrega essas energias, aconselham os moços de todos os países ao uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé, a prática do esporte. Diz Alexandre, desse modo, preparavam-se os valores orgânicos, preservavam-se, melhor dizendo, os valores orgânicos do corpo, legítimos e normais, para as funções da hereditariedade, ou seja, para que, na verdade, tivéssemos uma proliferação da hereditariedade mais saudável, né? Aí diz, olha, a medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Eu vou explicar por quê. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde, isso é inconteste, né? A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização, no entanto, pode circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e não beneficia a alma. Ele está dizendo isso. Entendeu? Um benefício, os ossos, o corpo físico, mas não a alma. E, por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos dignas. Aí eu botei a questão do narcisismo, para entender isso, gente.
Muitas pessoas gostam que malham o corpo, isso não é ruim, isso é bom, claro, que faz muito bem. O que ele quer dizer é que muitas pessoas que têm um narcisismo, se acha a pessoa mais bela do mundo, culto à sua beleza, e isso cria uma série de problemas. Tem narrativas, inclusive, de espíritos que desencarnam e por ter esse culto excessivo ao corpo, se achar que é uma maravilha, uma beleza, que é o mais belo do mundo, e cria um problema grave de culto ao corpo. Ou alguns que utilizam demais dessa prática da beleza do corpo e utilizam em processos muitos de prostituição, ou de abuso do corpo, ou de desregramento do sexo. Então é o seguinte, cuidar do corpo é importante, mas tenham cuidado com os excessos, ao invés de se preocupar. Pode cuidar do corpo, mas também não esquecer de cuidar da alma, de utilizar essas energias para a prática das ações no campo do bem, no campo do amor e da fraternidade, que é isso que eleva o espírito. Lembremos que o corpo nada mais é do que só uma vestimenta da carne. Nós temos que trabalhar o espírito. Claro que o corpo também é importante. Se eu não trabalho direito o corpo, eu posso desencarnar antes do tempo, se eu abuso do corpo. Mas também a gente tem que compreender isso, que se preocupar só com o corpo e esquecer da alma pode causar graves problemas. Quer dizer, eu vou explicar aqui. São muito raros na Terra os que reconhecem a necessidade da preservação das energias psíquicas da cabeça, do intelecto, psíquico, do psicológico, para engrandecimento do espírito eterno. São raros os que canalizam essas ações sublimes, essas energias sublimes, para a prática do bem. Muitos de nós estamos ligados à superficialidade, aos meros prazeres do corpo, esquecem da importância da mente. É o que diz mais aqui. O homem vive esquecido que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Achei sensacional isso. A virtude como esporte da alma, ou seja, nós devemos ter um cuidado muito maior em exercitar a alma, ou seja, em que nossa alma consegue albergar sentimentos e ações no campo do bem, que ele precisa de alimentarmos a alma, porque é essa alma que continua. O corpo vai perder, depois que desencarna, que nós sabemos que o corpo de carne tem um prazo de validade, ele vai perecer, e vai para baixo do chão. Aquele corpo malhado, etc., vai morrer e vai para baixo do chão. Tem que cuidar dele também, claro, mas tem que cuidar muito mais do espírito, que esse é eterno. Eu dizia lá André Luiz, no capítulo 18 do livro Nosso Lar, que o amor é o alimento das almas. Dizia mais ele, Dona Laura falava para ele, André Luiz, na hora que Jesus dizia amai-vos uns aos outros, ele está dizendo alimentai-vos uns aos outros. Então, o amor, o sentimento, essa ginástica da alma que ele fala aqui. Jesus nos ensinou como esporte da alma a virtude, as práticas no campo do bem, porque o espírito precisa estar fortalecido, que ele vai com a nossa jornada eterna, e o corpo fica. É isso que quer nos dizer. Podemos dar mais importância ao corpo do que ao espírito, é isso que está nos dizendo isso. Os valores celestiais são mais importantes que os da materialidade, né? Aí dizer, e nem sempre se recorda de que no problema do aprendizado interior, que cada um de nós precisamos, não se trata de retificar e corrigir a sombra da substância, mas sim a substância em si. Nós temos que de alimentar o nosso espírito, que é a substância que vai seguir, né? Isso que é importante, né? Muito bem. Ouvir as instruções entre a emotividade e o assombro. Ou seja, por que o assombro? Porque ele não tinha a menor compreensão, mesmo médico que fora, da multiplicidade de atribuições que a epífise ou a glândula pineal tinha. Né? E ele descortinou essas funções em forma de revelação para a humanidade inteira através dessa magnífica obra. Né? Entende agora como é importante renunciar? Diz Alexandre. Percebe a grandeza da lei da elevação pelo sacrifício? O que significa isso, gente? Percebe a importância de renunciar? Ou seja, é a ginástica que ele fala, que Jesus ensinou, da virtude. É aqueles que têm as possibilidades da prática do bem. É alguém que está nas suas férias, no seu repouso, no seu descanso, e sai de casa para praticar o bem, visitar um hospital, um idoso, visitar um orfanato, visitar uma criança que precisa do amor e do carinho, fazer uma sopa para os necessitados. A renúncia é isso. É renunciar o meu prazer pessoal para beneficiar quem precisa. Isso é renúncia. Isso é a virtude que Jesus falava, né? Nós só alimentamos nosso espírito para seguir em frente com a prática do amor.
E o amor todo, o que é a caridade senão o amor em movimento, né? Então, esse sentimento de generosidade da alma é um ato de renúncia. Eu poderia estar no meu momento de lazer, ou de esporte, ou em casa, ou descansando, mas estou praticando bem. É isso que ele está falando. Entenda a importância de anunciar. Percebe a grandeza da lei da elevação pelo sacrifício, ou seja, na hora que eu sacrifico os meus momentos pessoais, ou um lazer, etc., para ajudar o outrem, é a prática da virtude. É isso que faz com que isso é que faz alimentar o espírito que continua em frente, já que o corpo perece, né? Aí diz, a sangria estimula a produção de células vivas da medula óssea. A poda do corpo, a poda da árvore oferece também abundância na árvore, né? O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão. Ou seja, na hora que o homem pratica o bem, ele está envolto nesse sentimento sublime de vibração de amor e tal. Por quê? Porque as pessoas que praticam o bem atraem para próximo de você quem? As entidades que gostam da prática do bem. As entidades veneram só por sintonia. Onde há um ambiente de fraternidade, de caridade, de amor, de entendimento, você vive envolto nesse mar de vibrações construtivas, santificantes da gratidão, da felicidade, diz ele, a alegria, né? Não é como a poda, quando você poda a árvore, você estimula que saia fronde, saia frutos, etc, etc. A prática do bem também é assim, você está envolto nesse momento construtivo, santificante de renovação, né? Não é fazer teoria da esperança, não é a teoria, não é a prática, não é a teoria da esperança, não. É princípio científico, sem cuja aplicação desse princípio na esfera comum não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza, né? Ou seja, ele está nos dizendo que a gente gasta muito tempo, muita energia em ações improdutivas e fúteis. Quantas pessoas eu vejo, viu, dona Celeste, eu vejo pessoas, por exemplo, se aposentam e ficam na praça pública jogando baralho, com todo respeito, jogando baralho, conversa fiada, falando futilidades, e podia estar passando sua experiência de vida. O cara foi um profissional bacana, podia dar uma palestra na escola sobre a profissão dele, ou falando sobre uma coisa edificante, ou ajudando numa escola, ou ajudando no conselho comunitário, ou seja, da igreja, numa casa espírita, seja onde for, colocando sua vivência, sua experiência que ele logrou na vida, podendo estar fazendo isso muito bem. Para crianças carentes, ou servindo uma sopa na comunidade, e o camarada fica perdendo tempo. Ou seja, nós gastamos muita energia com coisas, ações improdutivas, estamos chamando a atenção a isso, né? Ou seja, a vida passa rápido. E quando a gente chega à senectude, a velhice, e olha para trás, e vê um monte de coisa que a gente fez, e vê um arrependimento profundo, né? Que podia ter aproveitado a vida. Então, a doutrina espírita vem abrir os olhos da gente. Gente, aproveita a reencarnação como oportunidade que Deus nos dá da prática do bem. Alimente seu espírito para poder seguir em frente. Esse é que é o convite. Renove-se. Cada reencarnação é uma oportunidade de progresso que Deus nos dá. Esse é o convite da doutrina que está nos colocando, né? E a epístola é um instrumental dessas energias sublimes que a gente pode utilizar para o caminho do bem. Se a gente ir para o caminho do mal, equivocado, gera série de consequências, a possibilidade de perturbações espirituais terríveis, de obsessões, ou mesmo o sentimento de culpa lá na frente, e poder ter direção para o caminho do bem. E está aqui na velhice, que abusou tanto na droga, no álcool, cheio de doenças, cheio de problemas, com a consciência pesada pelo mal que fez, né? É isso que eu quero dizer. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com nossas observações, a função da epífise na vida mental de cada um de nós é muito importante. É aquela mesma história importante de corpo são, mente são. Se eu, na verdade, utilizo minha mente, minha vida, minhas possibilidades no campo do bem, vou colher o bem. E se eu utilizo a minha vida para a prática do mal, minha mente vai estar em desalinho, vai estar doente. Se eu tenho uma vida reta, digna, vou colher isso. Essa é a instrução. Ele fala aqui que a epífise na vida mental é muito importante, né? Estou dizendo aqui, sim, considerei, compreendendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas
dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipó dos sofrimentos, envolvendo lares e corações. Ou seja, se ele está entendendo, estou entendendo agora por que a humanidade vive seus dramas, o desvio do sexo que gera tantos problemas graves, inimizades, doenças, ódio, ressentimento, né? Porque a humanidade vem no processo, trilhando seu processo gradativamente. Percebo agora quantos desvios na área da sexualidade geram, quantas tragédias são postas em famílias, em desalinho, em desequilíbrio, etc, etc, etc. Isso é fato, né? Alguns fruto do processo obsessivo. Algum desses processos graves na área da sexualidade, muitos crimes cometidos na área da sexualidade, como eu falei aqui o caso do livro Sexo e Destino, do Cláudio, que estuprou, inclusive, a filha, processo obsessivo. Então, a vida, a gente tem que entender isso. Na hora que a gente pratica atos infelizes, a gente cria sintonia com as entidades infelizes. Então, é importante a gente compreender isso. Compreender tudo com moderação. Todo excesso não é bom. Então, as pessoas que têm o hábito de beber, bebam com equilíbrio. O excesso é que é o grave problema. Quem tem problema na alimentação, não abuse, que cria problema. Todo excesso é ruim, todo excesso é desarmonioso. Eu sempre aprendi uma coisa com meu velho pai, que era um homem agricultor, mas tinha uma sabedoria extraordinária. Ele disse: meu filho, a linha do meio é a linha adequada. A doutrina espírita não mostra nada disso. A linha do meio, a linha do meio. O homem que faz o homem de bem não é aquele que não faz o mal. O homem de bem é aquele que faz o bem. Isso é que é importante. Eu disse: não, foi uma pessoa tão boa, não faz mal a ninguém. Não, meu amigo. O homem de bem é aquele que faz o bem, não é o que não faz o mal. Não fazer o mal é uma obrigação de cada um de nós, né? Muito bem. E o homem sempre disposto a se viciar nos centros sagrados de sua personalidade, conclui Alexandre, solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou a pagar. Não é isso? A gente, por intemperança, a gente, por imaturidade, ao invés de retificar, ou seja, de renovar-se, retificar significa corrigir, colocar a linha reta, ou de pagar o que deveu, ao invés disso, a gente continua contraindo novos débitos. Por isso que o processo de cada um de nós ele é lento, porque a gente não desperta para a oportunidade sublime e santa que é o processo da reencarnação, que são oportunidades sublimes de renovação de cada um de nós. Muito bem. Em conclusão, ele diz aqui, não seria, então, mais razoável? Ou seja, ele pensou e aí, de pronto, o Alexandre já tomou a palavra e disse: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades de renascimento das reencarnações. Semelhante indagação, no entanto, é improducente. Ou seja, André Luiz pensou nisso e, de pronto, Alexandre já disse que não. Ninguém deve agir contra a lei. Que lei? A lei do progresso, a lei divina. Nós somos criados simples e ignorantes, diz a questão 116 do Livro dos Espíritos. Mas para ser felizes, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, o Criador do Universo, é para sermos felizes, temos todas as possibilidades. Isso não é possível, na verdade, a gente progredir sem ter as possibilidades de ter. A reencarnação é sempre uma oportunidade nova da gente seguir o caminho. Os chamados vêm, a espiritualidade nos vem, dá as orientações. Durante todo o decurso da humanidade, os grandes benfeitores vieram dar informações, exemplos de abnegação, de bondade, de amor. Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Mahatma Gandhi, e tantos outros, né? Além de Jesus, claro, o mestre de todos os mestres. Mas se a gente faz o vídeo mercador, não vai a canto nenhum. Não é culpa dos outros, é culpa nossa, né? O uso respeitável do patrimônio da vida, o uso respeitável do corpo, do nosso livre-arbítrio, né? A união enobrecedora com aqueles outros que escolhemos para ser companheiros ou companheiras, né? A aproximação digna uns dos outros, com respeito, né? Constitui programa de elevação. Ou seja, o processo é gradativo, digo eu aqui. Uso o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer o bem ou o mal, a escolha é minha. Portanto, avançarei na linha do progresso se seguir o caminho do bem. Mas resvalarei nos desfiladeiros, nos abismos, se escolher o caminho do mal. É o uso do meu livre-arbítrio, uso do bem e do mal. Deus deseja a felicidade, mas nada nos impõe. Essa é que é a verdade. E, portanto, é indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Diante das palavras de Alexandre, calou-se com o orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para dirigir a lição.
Então, gente, vejam quantas lições importantes a respeito da glândula pineal, que a medicina só tinha compreensão até a década de 45 como sendo inibidor dos impulsos sexuais na adolescência. E veja como, na verdade, tem uma multiplicidade de atribuições impressionantes. Ou seja, ele é o instrumento utilizado pela mente que comanda todo o corpo, né? E quem comanda o corpo é o espírito, mas a parte, grosseiramente falando, do espírito que pensa é a mente, ela comanda todos nós. Mas o instrumento pelo qual ela comanda o corpo é a epífise. E a ciência não conhecia isso. E, na verdade, na hora que André Luiz nos traz essa revelação extraordinária para o mundo, para a ciência, não só no campo da ciência médica em si, mas da psicologia e muitas outras, do sentimento, da generosidade, da sensação, enfim, essa glândula extraordinária. E por que André Luiz põe um capítulo inteiro só para discutir isso? Porque nós vamos adentrar nesse livro no mundo da reencarnação e as suas consequências. E é importante entender que esse instrumento da alma para a utilização desses sentimentos é importante demais. Da reencarnação, vamos analisar com profundidade o universo da mediunidade, e a gente entender que ela é o instrumento pela qual a mediunidade se utiliza, é a antena pela qual a espiritual faz a conexão dos dois mundos, é através da epífise. Por isso que ele escreveu um capítulo inteiro para que a gente compreendesse e aprofundasse nas suas funções, para a gente entender bem as lições seguintes. É a didática extraordinária utilizada para a espiritualidade superior, da qual é portador e é mensageiro, esse grande trabalhador do bem, que é André Luiz. Meus irmãos queridos e amados, agradecemos demais a companhia de cada um de vocês, a paciência. Estamos aqui abertos a alguma pergunta que porventura tenha, e se não tiver, desejo uma noite de muita paz, uma semana de muita luz. Graças a Deus.